Todo mundo chamava ela de pão dura, de mesquinha, de medrosa, até o dia em que a obra do marido parou. E ela foi a única que não desesperou, porque enquanto todo mundo ria dela por guardar, ela guardava a paz que ninguém tinha. Marina tinha 38 anos e uma casa que parecia pequena demais para caber tanta preocupação. A casa era simples, varanda estreita, parede com marca de umidade, um sofá que já tinha visto melhores dias, e mesmo assim, era ali que ela tentava manter o mundo em pé. Ela vendia bolos por encomenda, bolo de cenoura com calda grossa, fubá cremoso, chocolate que grudava na colher e no coração. Trabalhava de casa porque era onde dava, onde podia assar bolo e vigiar o futuro ao mesmo tempo. A cozinha dela era pequena, fogão de 4 bocas, 2 funcionando, forno que demorava para esquentar. Mas Marina conhecia cada detalhe daquele forno como conhecia os próprios filhos. Sabia a hora certa de abrir, sabia o ponto exato da massa, sabia transformar pouco em muito. 2 filhos, Lucas, 15 anos, já enxergava o mundo com aquele olhar crítico de adolescente que começa a comparar tudo. Comparava a casa, comparava o tênis, comparava a vida, e toda comparação doía nele como se fosse culpa dos pais. Sofia, 7 anos, ainda acreditava que tá tudo bem, era uma frase mágica que resolvia qualquer coisa. Ainda achava que a mãe tinha superpoderes. Ainda não sabia que a mãe chorava escondido às vezes, e Marina queria que ela demorasse para descobrir. O marido, Ricardo, era pedreiro. Bom de serviço, bom de palavra, mão firme, trabalho honesto. Mas cansado de vida, cansaço que não aparece no corpo, aparece no jeito de respirar, no jeito de sentar no sofá e ficar olhando para o nada. Eles não eram preguiçosos, nunca foram. Acordavam cedo, dormiam tarde, faziam o que tinha que fazer. Mas trabalhar muito não garante paz. Às vezes, só garante mais trabalho. E a sensação de que você está sempre correndo, mas nunca chega. E o bairro onde moravam tinha uma regra invisível. Quem não compra, não existe. Era uma competição silenciosa. Uma corrida que ninguém admitia correr. Mas todo mundo corria. Carro novo na garagem do vizinho. Celular novo na mão do cunhado. Reforma na casa da prima. Viagem postada no grupo da família. Sempre alguém vencendo. Pelo menos na vitrine. Pelo menos na foto. Pelo menos no fingimento. E toda vez que Marina via aquilo, sentia 2 vozes brigando por dentro. Você também merece. Você não pode. Uma voz queria, a outra sabia. E viver entre essas 2 vozes cansa mais que trabalho. Numa terça-feira qualquer, Ricardo chegou em casa com o olhar aceso. Diferente. Tinha uma energia que Marina não via há meses. Ele entrou, largou a mochila, foi direto para a cozinha, onde ela estava tirando o bolo do forno. Amor, o Zé da obra está vendendo o carro. Marina olhou de lado, já sentindo onde aquilo ia dar. Ricardo continuou. Dá para financiar, a parcela cabe, a gente para de andar de ônibus com as crianças. Lucas já comentou. E você? Você merece. Marina secou as mãos no pano de prato. Devagar, como quem ganha tempo para pensar. Ela queria dizer sim, porque sim é gostoso, sim é alívio imediato, sim dá a sensação de que a vida finalmente anda. E ela estava cansada de dizer não, cansada de ser a chata, cansada de ser a que sempre cortava o sonho. Mas Marina tinha aprendido uma coisa que quase ninguém aprende cedo. O que cabe na parcela nem sempre cabe na vida. Ela respirou fundo e olhou para o marido. Ricardo, cabe hoje, mas cabe quando a obra para. Cabe quando a chuva vem e o serviço some por 2 semanas. Cabe quando o gás acaba no meio do mês e a gente tem que escolher entre o gás e o remédio. Ricardo suspirou. Aquele suspiro de quem já sabia a resposta antes de perguntar. Ele encostou na parede e falou baixo. Você sempre vê o lado ruim. E Marina sentiu a frase bater como pedra. Porque doeu. Doeu porque ela amava ele. E doeu porque não era verdade.
Ela não via o lado ruim, ela via o lado real. Ela não era pessimista, ela era mãe. E mãe aprende a pensar no amanhã, mesmo quando o hoje está gritando. Mesmo quando o coração quer dizer sim, a cabeça sabe que não pode. Ricardo foi para o quarto sem jantar. Marina ficou na cozinha sozinha, olhando o bolo que tinha acabado de sair do forno. Bolo bonito. Bolo que ia virar dinheiro. Dinheiro que ia virar conta paga. E ela pensou, eu sou a vilã da minha própria casa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina abriu a gaveta do armário. Bem no fundo, embaixo das toalhas velhas, tinha um caderno. Capa azul desbotada, caneta falhando, páginas amareladas. Era o caderno da verdade. Ali não tinha sonho bonito, não tinha meta de coach, não tinha frase motivacional, tinha número, tinha conta, tinha realidade. A realidade que ninguém posta, a realidade que ninguém aplaude. Farinha, ovos, gás, luz, escola, mercado, remédio do Lucas, material da Sofia, aluguel, água, e quando sobrava alguma coisa, qualquer coisa, ela fazia o que o bairro inteiro chamaria de pobreza. Ela guardava pouco, guardava escondido, guardava quieta, como quem planta sem contar para ninguém, porque sabe que tem gente que ri de semente. Semente não impressiona, semente não aparece na foto, mas semente um dia vira árvore. Ricardo nunca entendeu muito. Às vezes, ele via ela guardando uma nota e perguntava, para que guardar R$ 50? Isso não muda nada. E Marina ficava quieta, porque explicar cansava. Mas ela pensava, 50 não muda o hoje, mas muda a vergonha de amanhã. Porque Marina já tinha passado vergonha, já tinha ido no mercado e o cartão recusou, já tinha pedido fiado e visto o olhar do dono, já tinha contado moeda para comprar pão, e ela jurou para si mesma, nunca mais se eu puder evitar. Na semana seguinte, a cidade inteira parecia provocar. Promoção piscando em todo canto. Aproveita agora, última chance, não perca. Como se perder fosse não comprar, como se viver fosse consumir. Amiga postando carro novo no grupo. Deus honra quem trabalha. E Marina olhava aquilo e pensava, Deus honra, mas o banco cobra. Cunhado dizendo no almoço de domingo, quem guarda dinheiro tem medo de viver. E todo mundo riu, menos Marina. Marina engolia seco. Porque o mundo trata prudência como covardia, trata cuidado como fraqueza, trata quem guarda como quem não sabe aproveitar, e quem se endivida para parecer rico, esse é o esperto. Ela voltou para casa naquele domingo com um peso no peito. Ricardo veio do lado, quieto, as crianças no banco de trás, e o silêncio no carro era mais barulhento que qualquer discussão, porque era o silêncio de quem pensa diferente, mas não sabe como resolver. Até que a vida resolveu ensinar do jeito mais direto, do jeito que a vida ensina quando a gente não aprende por bem. Numa sexta-feira, Ricardo chegou cedo demais. O sol ainda estava alto. Marina ouviu o portão e estranhou. Foi até a janela, viu ele entrando devagar, sem uniforme sujo, sem barulho de chave jogada, sem o cansaço bom de quem trabalhou. Só silêncio. Silêncio pesado. Ele entrou, sentou no sofá e ficou olhando para o chão. Marina sentou do lado, não perguntou nada, só esperou. E depois de 1 minuto que pareceu hora, ele falou baixo. A obra parou. 2 palavras, e o ar da casa ficou pesado. Marina sentiu o estômago gelar. A mente dela tentou fazer o que sempre faz. E agora? E se não voltar? E se demorar? E se faltar? Os pensamentos vieram em cascata, um atropelando o outro. Mas ela respirou fundo, e não deixou o desespero sentar. Ela levantou devagar, foi até a cozinha, pegou um copo de água, voltou, colocou na mão dele, e disse com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha. Tá tudo bem, a gente vai passar por isso. Ricardo explodiu. Como tá tudo bem? Não tá tudo bem. A obra parou, Marina. Não tem previsão.
Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser mais. Como você consegue ficar calma? E Marina respondeu firme, olhando nos olhos dele. Eu tô entendendo. Por isso mesmo, eu guardei. Ricardo parou. O rosto dele mudou. Ela levantou, foi até o armário e voltou com um pote de vidro. Colocou na mesa entre os dois. Não era muito, não era fortuna, mas era tempo. Era 2 meses de aluguel, era 3 meses de luz, era comida por algumas semanas, era o suficiente para não desesperar. E tempo, para pobre, é luxo. Tempo é o que separa a dignidade de desespero. Ricardo olhou para o pote como se fosse a primeira vez que via dinheiro. Ele não sabia que existia aquilo. Não fazia ideia. Ele ficou em silêncio. E Marina viu nos olhos dele uma mistura de alívio e vergonha. Ela sentou de novo e disse baixo: ser pão duro não é ser mesquinha, é ser livre. Ricardo não respondeu, só ficou olhando para o pote. E naquela noite ele não dormiu. Ficou virando de um lado para o outro, pensando. Ele não pensava no carro que quase comprou. Pensava na palavra que ela disse: livre. O que era ser livre? Livre não era rico. Livre não era admirado. Livre não era o cara do carro novo. Livre era dormir sem medo, acordar sem aperto, viver sem fingir. No dia seguinte, a ficha foi caindo devagar. Ricardo acordou, tomou café em silêncio e ficou olhando Marina fazer bolo. Ela trabalhava como se nada tivesse mudado, porque para ela nada tinha mudado. Ela já esperava a tempestade, só não sabia quando vinha. No meio da tarde, o celular dele vibrou. Era o grupo dos amigos. Bora pro bar hoje? Sexta é pra viver, irmão. Ele olhou a mensagem. Olhou a cozinha. Lucas estudando na mesa. Sofia desenhando no chão. Marina tirando o bolo do forno. Ele olhou o pote guardado e ouviu a voz antiga na cabeça, aquela voz que sempre aparecia. Vai virar pão duro agora? Vai virar o chato, o sem graça, o que não sabe viver? Ele quase respondeu sim para o grupo, porque sim evita piada, sim compra aceitação. Mas então o pensamento nasceu, diferente, novo. Se ser pão duro é escolher o aluguel antes da cerveja, então eu sou pão duro. Se ser pão duro é pensar nos meus filhos antes do aplauso dos outros, então eu sou pão duro. Se ser pão duro é parar de fingir que tá tudo bem quando não tá, então me chama assim mesmo. Ele olhou o celular. Digitou devagar. Hoje não dá. Tô com a família. Enviou. E pela primeira vez, sentiu orgulho de dizer não. A resposta veio rápida. Tá ficando velho, hein? Risadas, emojis, provocação. Mas Ricardo não sentiu raiva, sentiu pena, porque ele sabia que metade daquele grupo devia cartão e a outra metade devia explicação em casa. Dias se passaram, a obra continuava parada, mas a casa não desmoronou, porque tinha base, base que ninguém via, base que ninguém aplaudia, mas base que segurava. Numa tarde, Lucas chegou da escola com a cara fechada. Jogou a mochila no sofá com força. Marina olhou. Conhecia aquele rosto. Era o rosto de quem engoliu alguma coisa e não conseguiu digerir. Ela esperou. Não perguntou direto, só ficou por perto. E depois de uns minutos, Lucas soltou. Mãe, eu preciso de um tênis novo. O meu tá acabado. Todo mundo na escola usa marca. Todo mundo tem coisa nova. Só eu que pareço. Ele não terminou a frase. Mas Marina sabia o que ele ia dizer. Pareço pobre. Adolescência dói. Dói porque o olhar dos outros pesa. Dói porque pertencer parece questão de vida ou morte. Dói porque a gente ainda não aprendeu que o que os outros pensam não paga nossas contas. Marina olhou o tênis do filho. Tava gasto mesmo. Tava feio. Ela sentiu a culpa subir. Aquela culpa de mãe que queria dar o mundo e só conseguia dar o possível. Mas ela respirou, sentou do lado dele. Filho, eu não quero que você passe vergonha, de verdade. Mas eu também não quero te ensinar que a gente compra respeito com cartão, que a gente compra valor com marca, que a gente vale o que veste. Lucas bufou.
mas todo mundo compra. E quase todo mundo vive devendo. Quase todo mundo finge que está bem. Quase todo mundo paga parcela de coisa que já nem usa mais. Você quer ser todo mundo ou quer ser livre? Ele ficou quieto. Não tinha resposta. Ou melhor, não tinha resposta que ele quisesse dar. Marina completou. A gente vai comprar seu tênis, mas vai comprar certo, vai esperar o momento certo, vai pagar do jeito certo. E você vai aprender que esperar não é perder. Esperar é escolher. Lucas assentiu devagar, ainda com o orgulho ferido. Mas algo nele entendeu. No dia seguinte, foi a vez da Sofia. Ela chegou da escola mais quieta que o normal. Marina percebeu na hora. Mãe sente essas coisas. Sente no ar. Sente no jeito de andar. Sente antes de perguntar. Ela esperou a hora certa. Depois do lanche, chamou Sofia para o quarto. Sentou na cama com ela. Filha, o que foi? Aconteceu alguma coisa na escola? Sofia demorou. Ficou mexendo na ponta da blusa, evitando olhar. Depois soltou baixinho, quase sussurrando. A Júlia disse que a casa dela é maior que a nossa, e que o carro do pai dela é novo, e que a gente é... Ela parou. Marina sentiu o coração apertar, porque a comparação começa cedo. Muito mais cedo do que a gente imagina. Marina puxou Sofia para o colo. Abraçou apertado e perguntou com carinho. Filha, a Júlia tem bolo de chocolate todo sábado? Sofia pensou. Balançou a cabeça. Não sei. Marina continuou. A Júlia tem a mãe em casa quando ela chega da escola? Sofia respondeu baixo. Ela fica na avó. A mãe trabalha longe. Marina afagou o cabelo dela. Cada casa tem uma coisa, filha. A da Júlia tem carro novo. A nossa tem mãe em casa. A da Júlia tem espaço. A nossa tem bolo quentinho no sábado. Ela olhou nos olhos da filha. A nossa tem pouco espaço, mas tem muito amor. E amor não cabe em garagem, não cabe em carro, não cabe em casa grande. Amor cabe em abraço. E abraço a gente tem de sobra aqui. Sofia ficou em silêncio, processando. Depois sorriu pequeno e disse, Mãe, seu bolo é mais gostoso que qualquer carro. Marina riu de verdade, e abraçou a filha mais forte. Porque naquele momento, soube. A filha tinha entendido o que muita gente grande ainda não entendeu. Os dias foram passando. Ricardo conseguiu um bico aqui, outro ali, nada fixo, nada garantido, mas nada parado também. Ele estava aprendendo a se virar sem desesperar, e isso é uma vitória que não aparece em currículo. Numa noite, um conhecido mandou mensagem para ele. Tinha uma proposta. Entra com crédito, compra um carro usado, faz Uber. Em 2 meses você está tirando 3, 4 mil. É certeza. Dinheiro rápido, solução mágica, a tentação perfeita para quem está apertado. Ricardo mostrou para Marina. Ela leu em silêncio. Depois devolveu o celular e disse, quem está no fundo do poço não pode aceitar qualquer corda. Às vezes a corda é laço. Ricardo franziu a testa. Como assim? Ela explicou. Se você entra com crédito, já começa devendo. Se o carro dá problema, você deve e não trabalha. Se o aplicativo muda as regras, você fica preso. Você não está comprando solução. Está comprando armadilha com nome bonito. Ricardo bufou. Mas você quer que eu faça o quê? Fique parado? Marina segurou a mão dele. Não. Quero que você continue fazendo bico, continue procurando obra, continue construindo devagar. A mentalidade do pão duro não é negar a vida, é negar o impulso, para não negar o futuro. Ele ficou em silêncio, porque no fundo, bem no fundo, ele sabia que ela estava certa. E saber que a esposa estava certa, às vezes dói no orgulho, mas salva a família. O teste final veio 2 semanas depois. A geladeira estava quase vazia, um ovo, um resto de arroz, um pouco de feijão do dia anterior, margem fina entre dignidade e desespero.
Marina abriu a geladeira e ficou olhando. A luz fraca iluminava o vazio, e a mente dela começou a gritar. Parcela alguma coisa, resolve agora, dá um jeito, depois você vê. A voz do desespero é sempre urgente, sempre imediata. Sempre quer resolver agora e pagar depois. Mas Marina fechou a geladeira. Respirou e chamou Ricardo para a mesa. Os dois sentaram de frente um para o outro. As crianças já tinham dormido. A casa estava em silêncio. E o silêncio pesava. Marina falou: enquanto você estiver sem obra fixa, a gente vive assim, como se ninguém estivesse olhando, sem luxo, sem parcelamento, sem fingir. E todo o dinheiro que entrar, seja pouco ou muito, uma parte mantém a casa, outra parte vira reserva. Ricardo engoliu seco, olhou para o chão, depois olhou para ela. Você quer que eu vire pão duro de vez? Marina não desviou o olhar. Eu quero que você vire exemplo. Ricardo sentiu a frase entrar fundo. Ela continuou. Porque Lucas está observando. Cada decisão sua, ele está vendo. Cada vez que você escolhe o certo, mesmo quando é difícil, ele aprende. Cada vez que você escolhe o fácil só porque é fácil, ele aprende também. Sofia está aprendendo o que é ser mulher, vendo o que eu faço. E está aprendendo o que é ser homem, vendo o que você faz. A gente não educa com discurso, a gente educa com escolha. E os filhos veem as escolhas antes de ouvir os conselhos. Ricardo ficou em silêncio por um tempo longo. Depois falou: eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei que eu tinha que dar coisas para eles. Marina segurou a mão dele. Coisa qualquer um dá. Exemplo. É raro. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eles dormiram em paz. Não porque a situação tinha resolvido, mas porque eles estavam juntos na decisão. E quando marido e mulher remam para o mesmo lado, o barco anda. Os meses foram passando. Não houve milagre, não apareceu herança, não bateu sorte grande. O que apareceu foi constância. Aquela coisa chata e silenciosa que não viraliza, não impressiona, mas funciona. Ricardo pegou uma obra aqui, outra ali. Menor do que antes, mas certa. Marina aumentou as encomendas. Fez parceria com uma lanchonete do bairro. Passou a fornecer bolo toda semana. Pouco, mas constante. Eles guardaram. Guardaram pouco. Mas guardaram sempre. Todo mês alguma coisa ia para o pote. E o pote foi crescendo devagar. Como semente que ninguém vê, mas um dia vira árvore. 1 ano depois, Ricardo chegou em casa com um papel na mão. Estava sorrindo. Aquele sorriso que Marina não via há tempo. Ela olhou desconfiada. O que foi? Ele mostrou o papel. Achei um carro. Marina já ia preparar o discurso. Mas ele continuou. À vista. O valor bate com o que a gente juntou. Não é o mais novo, não é o mais bonito, mas é nosso. Sem parcela, sem dívida, sem banco. Marina sentiu os olhos encherem. Eles foram juntos ver o carro. Levaram as crianças, Lucas e Sofia no banco de trás, animados. O carro era simples, tinha uns arranhões. O banco tinha uma manchinha, mas funcionava. E era pago. Ricardo sentou no banco do motorista, segurou o volante e encostou a testa nele. Ficou assim por um tempo, em silêncio. Marina esperou. Depois ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Lucas perguntou do banco de trás. Pai, a gente ficou rico? Ricardo respirou fundo, olhou pelo retrovisor e respondeu. Não, filho. A gente ficou responsável. Marina sorriu e Sofia completou. E a gente tem bolo todo sábado. Todo mundo riu. E naquele carro simples, com arranhão e manchinha, cabia uma família inteira. Cabia amor, cabia paz, cabia dignidade, coisa que carro financiado nenhum consegue dar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina foi até o armário, o mesmo armário de sempre, a mesma gaveta, e tirou o caderno azul desbotado, o mesmo caderno de 1 ano atrás.
Ela sentou na mesa da cozinha e chamou Ricardo. Ele sentou do lado, sem entender direito. Marina abriu o caderno na primeira página. Mostrou os números antigos. 1 ano atrás. Era isso que a gente tinha. Quase nada. Medo, incerteza. Ela foi passando as páginas devagar. Cada mês, uma anotação. Cada semana, um número. Entrada, saída, guardado. Era um mapa de guerra. A prova de que eles tinham lutado em silêncio, sem aplauso, sem like, sem ninguém vendo. Ricardo olhou aquelas páginas como se visse a própria história escrita em número. E era a história de sacrifício, de escolha, de renúncia, de cada não que eles disseram para o impulso, para poder dizer sim para o futuro. Marina apontou para a última página. E olha aqui. Hoje, o carro está pago. O aluguel está em dia, a geladeira está cheia e a gente ainda tem reserva, ainda tem caderno, ainda tem plano. Ricardo sentiu os olhos arderem de novo, porque ali, naquele caderno velho de capa azul desbotada, estava escrita a vitória que ninguém posta, a vitória que não viraliza, a vitória que não impressiona, mas a vitória que fica. Ele segurou a mão dela e disse baixo: "Me desculpa. Me desculpa por todas as vezes que eu disse que você via o lado ruim, por todas as vezes que eu quis comprar coisa por impulso, por todas as vezes que eu não entendi." Marina apertou a mão dele. Você não estava errado, você só estava cansado, e gente cansada quer alívio rápido. É humano, eu também queria. Eu também tive vontade de largar tudo e comprar a ilusão, mas a gente aguentou junto. Ricardo olhou para o caderno de novo. Você vai continuar escrevendo? Marina sorriu. Vou, porque ser pão duro não é fase, não é momento, é decisão. E decisão se renova todo dia. Todo dia eu escolho de novo. Ela fechou o caderno e guardou de volta no armário. O mesmo lugar de sempre, escondido, quieto, como semente que cresce no escuro, como raiz que ninguém vê, mas segura a árvore inteira. Porque ser pão duro nunca foi sobre negar prazer, nunca foi sobre sofrer, nunca foi sobre ser mesquinho, foi sobre adiar impulso, foi sobre escolher dignidade em vez de aparência, foi sobre aceitar parecer pequeno por fora para crescer por dentro. O mundo vai continuar chamando de pão duro quem não financia a vida, vai continuar rindo de quem guarda, vai continuar aplaudindo quem parece rico, mas você já sabe a verdade. Riqueza que grita é vitrine, riqueza que fica é construção. E agora eu te pergunto, você está comprando para provar para os outros ou está construindo para durar para você? Você está vivendo para impressionar ou está vivendo para ter paz? Você está escolhendo o aplauso de agora ou a liberdade de depois? Se essa história fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho construir. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está se sentindo pão duro e tem vergonha, manda esse vídeo, porque riqueza de verdade começa na mente.